Olá, meu nome é Anderson, sou professor de Educação Física. Estou aqui para mais uma aula, então roda a vinheta. Olá, hoje falaremos sobre práticas alimentares e alguns conceitos que estão relacionados a ela. Vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é o alimento e qual é a sua função? O alimento é toda substância digerível que sirva para alimentar ou nutrir, o que mantém, sustenta. Então essas aí são definições do dicionário a respeito do que é alimento. Então o alimento é tudo aquilo que serve para nutrir o nosso corpo, o nosso organismo. A principal função do alimento é fornecer energia para o nosso corpo. Nosso corpo ele tem duas fontes assim prioritárias de energia, principalmente falando em relação ao movimento. Uma delas é a energia produzida pelos músculos e a outra é obtida através da alimentação. Bom, vamos a alguns conceitos agora. O que é uma pessoa vegetariana? É uma pessoa que ela apenas consome alimentos de origem vegetal, nada de origem animal. Então, é uma pessoa que se alimenta apenas de é, hortaliças, verduras, legumes e não come nada de origem animal, nem derivados de leite, de ovos, etc. E aí, o que é uma pessoa vegana? A pessoa vegana é a mesma coisa do vegetariano, só que com algumas coisas a mais. Então, ela também não consome qualquer coisa que provenha de animais e ela também não faz uso de qualquer produto ou objeto que venha de animais, como roupas, sapatos, qualquer coisa que provenha de animais, também como lã, mel, leite, nada. E também ela não frequenta lugares onde há exposições de animais, como os zoológicos ou circos, por exemplo. Então, não sei se vocês conseguiram perceber a diferença entre um e outro. O vegetariano ele não faz o consumo de origem animal, de nenhum alimento de origem animal. O vegano é a mesma coisa, só que o vegano também não faz uso de nenhum objeto, qualquer coisa que venha de origem animal. Glúten. O que é o glúten? Glúten é uma proteína que é encontrada nos cereais, como trigo, centeio e cevada. E ele tem a função de garantir uma maior flexibilidade e uma textura nos alimentos. Então, esse é o glúten que vocês ouvem falar em vários lugares. Há um debate sobre se ele é prejudicial ou não. Então, ele é encontrado principalmente nos alimentos cereais, né? Como o trigo, centeia e cevada. Lactose. Lactose é o açúcar presente no leite e nas coisas que são derivadas ou produzidas a partir do leite. Aí, perceba uma coisa, quando fala do açúcar, esse açúcar aí não é aquele açúcar que nós falamos lá do açúcar que vocês encontram lá no pacote. Esse é outro tipo de açúcar. Esse açúcar é um tipo é, de é uma célula, né, um tipo de proteína que é encontrado nos alimentos. Não necessariamente ele é aquele açúcar que vocês encontram no supermercado, é outro tipo de açúcar, é um tipo de proteína que é encontrado inclusive em alimentos salgados, né? Então ele é um tipo de proteína, não tem nada a ver com o açúcar que a gente encontra no pacote lá no supermercado, produzido a partir da cana-de-açúcar. Alergia alimentar. Muitas pessoas elas têm uma reação do sistema imunológico a alguns tipos de alimentos. É,
não é possível, ainda desconhecido, a partir de qual é o fator que faz com que essas pessoas tenham esse tipo de reação. Mas o que é mais comum é que elas começam a aparecer a partir da infância. Em alguns casos, quando a pessoa chega à idade adulta, desaparece essa alergia, mas em algumas pessoas ela continua pelo resto da vida. Quais reações que costumam acontecer nesse tipo de alergia alimentar? Principalmente do sistema digestivo, urticária, ou seja, aparecem sintomas na pele da pessoa, coceira, etc. E via respiratória, a pessoa tem dificuldade para respirar. E, inclusive, esses sintomas podem levar a pessoa à morte, inclusive. Então, a alergia alimentar ela acontece com base em algum alimento que acaba aí provocando o sistema imunológico da pessoa a reagir contra ele. Suplementos. O que são os suplementos? São muito aí falados em é, relação à academia e tal, e também muito utilizado em atletas. Então, o que são eles? Eles são preparações, ou seja, é, ele é uma coisa fabricada especificamente para promover ou levar a pessoa um tipo de proteína específica, vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos, aminoácidos, nutrientes. Então ele é algo produzido em laboratório especificamente para um tipo desses nutrientes aí que foram falados acima. E ele é principalmente indicado a pessoas que não conseguem consumir dentro da sua dieta uma quantidade necessária para que ela consiga fazer as atividades diárias dela. Então, ela é feita para suplementar, ou seja, para a pessoa tem uma necessidade de ingestão desses alimentos e ela não consegue através da dieta dela, então ela precisa de alguma coisa que venha para complementar isso que falta. Por que ele é indicado para atletas, por exemplo? Porque eles têm um gasto energético muito alto. Então, ele não consegue, através da alimentação, todo esse nutriente que ele necessita para a execução daquele esporte ou daquela atividade. Então, ele precisa de fazer suplementação. Dieta. O que seria uma dieta? Seria o controle do consumo de alimentos e bebidas com uma intenção de ganhar ou manter o peso. Muitas das vezes vocês ouvem pessoas fazendo dietas, então o objetivo delas normalmente é a intenção de ou ganhar peso ou a perda de peso, mais a perda de peso, a gente vê muitos casos. A gente vê também que nesses momentos aí que a pessoa, principalmente quando ela busca aí, uma perda de peso, aparecem aqueles produtos milagrosos. Muitas das vezes são comprimidos, shakes, chás, creme ou gel redutor e também suplementos que dizem que vão aí auxiliar a pessoa a ter uma perda aí rápida, principalmente do peso. Bom, muitas doenças ela tem uma ligação aí com a questão da alimentação, tanto do ponto de vista de uma alimentação que traz esse tipo de doenças, como algumas doenças que elas impossibilitam as pessoas de consumir algum tipo de alimento. A gente tem como caso a diabetes, o colesterol, triglicérides, a hipertensão, a própria obesidade, as doenças cardiovasculares, depressão, doença celíaca e a intolerância à lactose que a gente já falou aí anteriormente. Então, todas essas doenças têm relação com a alimentação. Ou elas impossibilitam a pessoa de comer algum tipo de alimento específico, ou elas vêm através de uma alimentação desregulada. Bom, e o que seria uma alimentação equilibrada? É aquela que oferece uma refeição com alimentos de cada grupo, energéticos, construtores e reguladores. Pois assim, elas acabam conseguindo, obtendo todos os nutrientes necessários para que o corpo funcione da maneira correta. Então, se vocês costumam ver, um prato quanto mais colorido, melhor. Quer dizer, ele vai ter
mais tipos de nutrientes diferentes e necessários para o bom funcionamento do organismo. Ou seja, vai ter um equilíbrio nessa absorção de nutrientes. Quais são os benefícios de uma alimentação balanceada? Fortalece o sistema imunológico, promove o equilíbrio hormonal, ou seja, a distribuição dos hormônios, né, a produção dos hormônios, bom funcionamento do organismo, principalmente dos sistemas, sistema digestivo, sistema circulatório, também a prevenção de doenças, daquelas que a gente já falou anteriormente, retarda também o envelhecimento, combate as dores corporais, também obtém uma melhora do humor e aumenta a energia da pessoa para as tarefas que ela tem durante o dia dela. Então, esses são os benefícios que uma alimentação balanceada ela oferece à pessoa. Quais são os profissionais, quando a gente falou da dieta ali anteriormente, que eles podem, digamos assim, receitar aquele tipo de dieta? É claro, sempre levando em conta a parte individual da pessoa. Eles vão fazer todo um estudo em cima de cada pessoa para saber qual é a quantidade necessária de cada pessoa. Então, quais são os profissionais que são responsáveis por indicar esse tipo de dieta? Cardiologista, endocrinologista e nutricionista. Então, esses são os profissionais que podem fazer esse tipo de prescrição. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa aula. Lembre-se, sempre que tiver dúvida, pergunte. E também busque sempre a pesquisa, busque sempre o conhecimento através da pesquisa. Só que nessa pesquisa, busque sempre boas fontes, ou seja, fontes que tenham informações confiáveis. Também não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro aí das próximas aulas e das novidades. Também, se você gostou dessa aula aí, deixe seu like e até a próxima aula.